De segundo turno das eleições, tal como prometido, dividindo a bancada com uma verdadeira heroína do jornalismo, Roberta Scherer, a menos de 24 horas de uma cirurgia de hérnia de disco. Como está as costas? Estamos aqui, estamos bem. Como está sendo o tratamento aqui na enfermaria? Também excelente enfermeiro, futuro. Tu está se comportando. Muito obrigado ao doutor Eduardo Bertolini e toda a equipe do Hospital Sírio-Libanês que nos tratou com extremo cuidado e atenção, não é mesmo? É verdade. Não sei se você uma boa experiência. Percebeu muito, né? Porque, a parte que eu fiquei acordada foi legal. Mas então, Robertinha, como é que a gente fez um bolão, né, no primeiro turno e é sempre bom ver quem acertou, quem errou, né? Vamos começar por essa parte? Vamos começar pelo bolão, porque eu acertei. Então vamos começar pela parte que a Roberta se dá bem. Tá, lembrando que depois a gente vai falar um pouco sobre o cenário macro, vamos falar até um pouco de eleição americana, aí se houve uma bidenização do cenário político brasileiro aí nas eleições municipais, e depois perguntas de vocês que mandaram lá na caixinha nos stories e bombou. Então, começando pelo bolão. Nice. Vamos lá. Porto Alegre. Cássio Cortes disse que segundo turno seria formado por Manuela e Fortunati, e que Fortunati venceria. Roberta disse que seria formada por Manuela e Marquesan e que Manuela venceria. Tá. Então... Erramos aí porque Fortunati teve a candidatura impugnada. Erramos ambos, mas por motivos que os franceses chamam de force majeure. Motivos de força maior. E assim, puxando a brasa para o meu assado, a candidatura Fortunati migrou massivamente para a candidatura Melo, e até por isso o Melo surpreendentemente ganhou o primeiro turno, né? Nenhuma pesquisa, quando ainda o Fortunati estava no páreo, apontava o Melo como líder. Era sempre a Manuela ali com uma casa de 30%, e esses outros três ali, Fortunati, Melo e Marquesan, todos abaixo de 20%, né? E aí quando os 13 e 14 do Fortunati pularam para o Melo, majoritariamente, então eu diria que eu tenho 0,2 ponto aí. Eu tenho uma observação para fazer quanto a isso. Diga. Eu acho que o que aconteceu com o Fortunati e com o Melo foi aquele fenômeno Eduardo Campos, quando o avião caiu. E os votos migraram para a pessoa mais próxima, enfim. O Melo foi vice do Fortunati. Exatamente, eu acho que foi isso. Assim, foi muito perto da eleição e aí as pessoas migraram como uma obviedade. Por isso que eu acho que não são votos muito concisos. Assim, acho que, de repente, conhecendo melhor, talvez eles migrem novamente ou que eles não aconteçam. Mantenha a sua... Porque, qual era o meu raciocínio? O meu palpite, na verdade, era o palpite de que o Fortunati seria o segundo colocado. E o meu palpite permanece o mesmo. O próximo prefeito de Porto Alegre, como eu venho dizendo desde o início do ano, é quem quer que vá com a Manuela para o segundo turno, e eu mantenho o meu palpite. Eu acho que é meio surpreendente o Melo ter ido e não o Marquesan, porque as pessoas que votaram no Melo foi quem não votou nele. Foi as pessoas que não votaram nele na última eleição, né? Sim. Então a última eleição foi Marquesan versus Melo, então as pessoas preferiram votar em alguém que já não tinham votado antes, que já não tinham escolhido, para tirar a Manuela. Então acho que dali a gente tem uma noção um pouco da Você acha que foi o voto útil dela. E rejeição do Marquesan também, né? De não quererem que o Marquesan fosse, porque aí haveria o risco, entre aspas, para quem tá só ouvindo e não vendo os meus dedos fazerem assim, haveria o risco da Manuela ganhar. Então eu acho que a saída do Melo é a rejeição à Manuela. Se você precisar de um momento aí para rejeitar a postura... Não, por enquanto tá tudo aqui. E aí eu vou falar mais uma coisa importante. Importante não, né? Eu já falei no primeiro episódio lá do primeiro turno, eu gosto muito de propaganda eleitoral. Em outra vida, eu acho que eu fui um marqueteiro político frustrado aí. E eu não compactuo com muito da ideologia da Manuela, mas o horário eleitoral do Melo é ruim demais. Eu não vi o horário. É ruim demais. Nossa, o horário eleitoral do Melo é aquela coisa assim... Eu serei o prefeito do teu bairro. O problema, o buraco na sua rua vai ser o meu problema. Tipo, nossa, 1987, assim, sabe? Aquela demagogia rasa, barata, que eu falei isso... Calma, Turbo. Vem cá. Que eu critiquei muito isso na linguagem, na linguagem adotada pela campanha do Russomano aqui em São Paulo. Eu falo, o Russomano derrete sempre, porque o nível de demagogia rastaquera dele é tão grande que até que as pessoas percebem fácil. Ninguém, quando a campanha começa, ele derrete. E eu acho que o Melo foi por esse caminho. Eu acho que talvez a rejeição da Manuela seja tamanha que isso não vai colocar ele em risco, mas eu acho que o Melo, se tivesse ido
com esse discurso, com um candidato um pouco mais de centro no segundo turno, um próprio Fortunati, ou quem sabe o Marquesan, eu acho que dificilmente o Melo ganharia com esse discurso. Eu acho que o Melo não estava pronto para um segundo turno. Sinceramente, eu acho que era isso. Assim, não imaginava que fosse. Não assisti a propaganda eleitoral, mas eu assisti o debate da Manuela e dele na Rádio Gaúcha. E é impressionante como ela se mostrava preparada para um segundo turno, já com propósito, já com uma conversa com o Marquesan sobre uma transição, uma conversa clara, assim, de políticas Covid e tudo mais, e ele dizendo, não, eu vou esperar 1º de janeiro porque eu tenho que respeitar o Marquesan. E ela não é nenhum desrespeito, a gente já teve essa conversa. Eu acho que ele não estava pronto para o segundo turno, na minha opinião. Ele me pareceu surpreso de ter ido para o segundo turno. Ih, vou ter que fazer alguma coisa agora, sabe? Sim. Vamos voltar a essa questão, Manuela, mais adiante quando a gente falar também um pouco de bolos aqui em São Paulo. Mas vamos ao bolão, então. Qual era o palpite no Rio de Janeiro? Rio. Tu apostou Crivella e Paes. E eu postei Paes e Marta. E aí errei feio. Então, Tu apostou tu não subestimou a força da Zona Oeste evangélica sob o domínio da milícia do Rio de Janeiro, que para mim é a única coisa que explica a eleição do Crivella. Eu acho que sim, muito isso, mas é a questão do que o João Gordo chamou de evangelistão, né, que o Brasil está virando. Eu não teria que ter pesquisas e números, mas eu acho que hoje em dia, numa cidade como o Rio de Janeiro, talvez esse bloco evangélico seja, não sei, 10%, 15% do eleitorado. E isso é muito para levar alguém... Mais que 10%, 15%. A área de milícia são 2/3 do Rio. E a área de milícia se confunde um pouco com a área dos evangélicos no Rio. Sim, mas eu digo assim, então, que estatisticamente é difícil você isolar os fatores, né? Eu quero dizer, qual é o percentual de evangélicos que vota automaticamente em quem seja evangélico, entendeu? Qual é a taxa de conversão imediata, assim? Sim. Eu chutaria algo na faixa de uns 10% do eleitorado, e isso, para levar alguém para o segundo turno, praticamente garante que alguém vá para o segundo turno. Sim. Né? A Marta, só falando do meu palpite aqui, totalmente desidratou, acho que ela ficou em quarto lugar. Por que a Marta desidratou? Muito sol no Rio, sol eu acho forte. Que foi uma briga de esquerdas ali. Tinha a... Qual é o nome da candidata do PT do Rio? Benedita. Benedita da Silva. Tinha a Benedita, ex-governadora. Que passou a Marta. E a Marta vinha aí bem nas pesquisas, a Benedita passou, acho que talvez uma briga de esquerdas aí. A Benedita, ela tenha acabado com a Marta, e a Benedita ganhou espaço, mas não o suficiente para ganhar o Crivella. Mas a Benedita, ela carrega uma carga muito de, entre aspas, velho PT, assim. Bom, a gente vai falar dos números gerais. O PT foi, entre os grandes partidos, disparado, que teve a pior taxa de aproveitamento nas prefeituras. E até acho que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Benedita, o cenário da Benedita candidata é um cenário que não se repetiu em São Paulo, por exemplo. Nenhum grande nome do PT paulista, histórico, e aqui o mais óbvio de pensar seria o Haddad, encarou, né? O PT foi com um boi de piranha, vamos chamar assim, o Gilmar Tato. No Rio, a Benedita era um nome histórico do PT, mas aí ter um nome histórico também atrapalha, né? Pela carga. Pode ser. Eu não consigo avaliar a Benedita. Eu achava ela uma excelente candidata e demorou para pegar, e quando pegou, acho que foi um pouco tarde demais. Mas eu acho que a Benedita, o problema dela é o PT, ainda é a rejeição ao PT. Que a gente acho que o conservadorismo do Rio ali é muito grande. As pessoas têm uma impressão que o Rio é progressista, e o Rio de Janeiro não é nada progressista, não é nada... Essa ideia do boêmio, boa vida, liberal, não existe no Rio. Existe, no mundinho Zona Sul ali, né? O mundinho Zona Sul que vota no Freixo todo ano e... Bizarramente, a periferia não. Que é o Mundinho Pinheiros, aqui em São Paulo. Eu me lembro que na eleição que o Dória ganhou no primeiro turno, a eleição passada para prefeito aqui em São Paulo, o único bairro de São Paulo onde o Haddad, do PT, né? O PT, historicamente, São Paulo sempre associado aí às comunidades, à periferia e tudo mais, o único bairro onde o Haddad ganhou foi Pinheiros. Em 2016. Esse ano, já adiantando o nosso terceiro palpite aqui. Mas só vamos lá, recapitulando os bolões de segundo turno. Então agora é Manuela e Melo no segundo turno. Você mantém o seu palpite, Manuela?
Eu mantenho só por rebeldia. É mais por desejo do que por convicção? Não, eu não revelo meus desejos nesse podcast. Entendi. É por rebeldia, por achar que o Melo ainda não tem muita lenha para queimar, ainda tem água para passar baixo dessa ponte. Eu acho que o Melo leva em Porto Alegre, mantenho o meu palpite de quem quer que fosse contra a Manuela no segundo turno, que vai ganhar. Mas eu acho, dessa trinca Melo, Fortunati e Marquesan, o Melo, para mim, é o menos credenciado. É uma pena que tenha sido ele no segundo turno. Se bem que o Marquesan dava dureza em Porto Alegre também. Mas o Marquesan, ele tem mensagens e propostas claras. Você pode concordar ou discordar delas. E o Marquesan é um cara muito truculento no trato diário, um cara que não soube. No Brasil, você tem que estar sempre dando aquela encebada no legislativo. Ele é um cara que não sabe fazer isso. Mas o Marquesan meu mundo é hoje, né? Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Ele é muito claro o que ele oferece. E eu acho que tem mais peso, tem mais relevância do que o Melo. O Melo é um grande, é o que em inglês se chama de zero burger. É um hambúrguer de nada. Ele tá ali, por exemplo, falando ainda de campanha de marketing político, ele tá muito no esquema, assim, a propaganda dele. Você sabia que Manuela é do Partido Comunista? Sabe? Aquele chute na canela rastaquera, assim, que um cara como o Marquesan não faz, né? Que é algo que se esperava aqui em São Paulo, né? Sim. Uma campanha Covas versus... Calma, Boulos. candidata, já vamos para São Paulo. Tá bom. No segundo turno do Rio, o seu palpite bolão... Não, então peraí, qual é o teu palpite? Teu é Melo, Porto Alegre. O meu é Melo. O meu é Manuel. Sim. Rio, Paz. Mantenho do primeiro turno Paz. Acho... eu também tinha posto no primeiro turno Paz. Eu acho que o Crivella não tem como virar. Eu acho que vai ser um pouco mais apertado do que as pesquisas estão dando. A gente já vai passar para as pesquisas. Mas... acho que o Paz vai pegar uma prefeitura muito diferente da que ele pegou há anos atrás, né? De um país muito diferente. Né? Então acho que vai rolar uma grande... Deus me livre torcer... Não parece que eu tô torcendo contra, mas... pode rolar uma grande decepção para quem achar que o Rio vai voltar a 2016. Sim. Aquele 2016 lindo, maravilhoso, Acabou. Olimpíadas. Choque de ordem. Quem acha que vai votar no Paz por causa disso... mas tá na furada. O Paz, para mim, é muito voto útil pela civilização contra a barbárie representada pelo Crivella. Em São Paulo, qual era o nosso... Dá pra São Paulo, então? Agora sim, tá autorizada? Tá bom. Autorizadíssima. Decole. Cássio Cortes falou que iria Covas e Russomano pro segundo turno. Uhum. E Robertinha falou que o Covas ganharia. E Robertinha falou que iria Russomano e Boulos. E que o Covas ganharia. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Não, até algum erro na... Não, eu ouvi. Eu falei, segundo turno Russomano e Boulos. Agora chuta alguém, Covas. Errou! Eu não botei o Covas no segundo turno, mas botei ele vencendo. Então, parabéns, Robertinha. Eu achava que o Russomano... Eu sabia que o Boulos iria crescer e o Russomano iria desidratar, mas eu achei que não daria tempo do Boulos ultrapassar. E o Boulos não só ultrapassou, como ultrapassou com folga. E vamos fazer então as pesquisas agora de segundo turno de forma invertida, começando por São Paulo e depois a gente vai para Rio e Porto Alegre. O Boulos não só passou, como aparece numa fotografia mais forte, mais equilibrada do que eu imaginava em relação ao Covas, né? O Boulos está com 40% das intenções de votos, o Covas com 48%, segundo a última pesquisa da Folha, que saiu na madrugada do dia 24%. E brancos e não sabem opinar, 12%. Então ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí. Mas é um índice baixo, o branco não sabe 12%. Porque se bem que acho que nos segundos turnos, é bem em menor geral, que cai Porto Alegre, bastante. bem menor que Rio de Janeiro. De fato, as pessoas não sabem, ainda estão avaliando os dois. Não, e o preocupante para a candidatura Covas é que a gente está a só 4 dias da eleição quando a gente está gravando aqui. Mas é que a curva é favorável ao Boulos e desfavorável ao Covas, né? O Boulos está numa tendência de crescimento grande e o Covas está numa estagnação, né? Todas as pesquisas, o Boulos ganha uns 2, o Boulos, o Covas, Boulos. O Covas perde 1, aí o Boulos ganha um pouco do não sabe, branco. Se tivesse mais tempo de eleição, acho que talvez o Boulos ultrapassaria as pesquisas, mas como não tem... já aviso para todas as pessoas que me mandaram o Face App do Covos, que é aparentemente a junção do Covas e do Boulos. O Covos é muito parecido comigo. Nossa. No Face App.
Não achei, discordo. Falando um pouco de Boulos, eu acompanhei o dia dele no primeiro turno, né? Você foi a abelhinha, né? Explica para as pessoas o que é a abelhinha. Eu fui a abelhinha do Boulos. Isso sabe que é uma coisa porto-alegrense? Aqui em São Paulo também não. É mesmo? Chamam sombra. Que louco. Sombra? Sombra. O que é abelhinha ou sombra? É quando a gente segue um candidato o dia inteiro. Durante algum evento, no caso, esse evento primeiro turno. Então, eu fui de manhã acompanhar o voto do Boulos na PUC. Depois fui pra casa dele, ele me deu um bolos, porque passou na casa da mãe dele antes. Ah, ele deu bolos nas abelhinhas, nas sombras. Disse que iria pra casa, não foi pra casa da mãe dele, dá um oi pra mãe, aí foi pra casa. É a casa do Bolos na Zona Sul. É o que no jornalismo esportivo se chama de setorista, né? Quem acompanha. Mas acho que acompanhar por um dia, assim, deve ter um nome diferente, não Sim. sei. E acompanhar de ficar na cola mesmo, assim. Ele foi almoçar na casa da mãe, eu deveria estar seguindo. No caso, não segui porque levei um bolos. Mas fiquei na casa dele ali, não vi Erundina, queria ter visto Erunda, mas Erunda não foi. Feia de cara, mas boa de urna. Grupo de risco para as eleições, ela não foi votar com a imprensa, nem... Eu não vou comentar isso aí. Deixa eu só esclarecer que isso é uma velhíssima piada do Cacete Planeta, né? Era um jingle, a campanha eleitoral, que eu me lembro que era um segundo turno, que era o Pita contra a Erundina, e o Cacete Planeta fazia os jingles de sátira dos dois, e o Pita era um post criado pelo Maluf, né? E o do Pita era algo na linha de Pita, 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 ele aparece, mas é o Maluf que apita. Entendi. E o da Erundina era Erunda, Unda, ela é feia de cara, mas é boa de urna. 2020, Cacete Planeta está entre nós. É o legado, hashtag legado, né? Mas, só pra dizer um pouco como foi esse primeiro turno, eu realmente acompanhei ele o dia inteiro, fiquei entrando ao vivo pra rádio, pra TV e tudo mais. E acho que a Band, pelo menos, a gente estava muito colado no Covas, no Boulos e no Russomano. Que a gente estava realmente apostando nesse, os outros também tinham repórteres, mas não. Com o Boulos, por exemplo, tinham 3 repórteres, né? De manhã, eu de tarde e de noite. Sônia Lota, que fez aquela corrida desgraçada das urnas, que era para ter liberado 8 da noite, liberou 11. O pessoal do último turno se ferrou um pouquinho. Mas foi esse meu dia de... Atrasou muito a apuração, né? Muito, foi impressionante, assim. E aí, enfim, ondas de fake news absurdas. Mas realmente foi um atraso, um problema no computador do TRE. Falando em galera que gosta TSE, de na verdade, ondas de fake news absurdas, eu acho que um dos grandes vencedores da eleição de São Paulo, infelizmente, na minha visão, é o famoso Mamãe Falei, né? Impressionante. Arthur Duval fez... Eu até respondi um comentário, quem se lança a candidatura da maior cidade da América Latina, mais rica, né? Não a maior, que a cidade do México é maior, mas com o nome de Mamãe Falei, para mim já tá debochando do processo político antes mesmo dele começar. Mas ele fez algo como 8% dos votos. 8% dos votos, fez mais que Joyce, que naufragou. A Joyce é a grande perdedora, uma das grandes perdedoras. Sem dúvida. O que mostra que bolsonaristas que deixam o bolsonarismo talvez não tenham tanto ar assim. É uma grande luz amarela para Sérgio Moro e suas pretensões em 2022. É verdade, sem dúvida. Mas o Mamãe Falei tentou, agora tu falando o nome, ele tentou tirar o nome, né? Mas não conseguiu, era muito conhecido por ele, teve que abraçar e abraçou. Agora, curiosidade, não estava nem pensando nisso, mas sabe qual é o nome que mais aparece na urna que não seja nome próprio? Na urna brasileira? Delegado. Professor. E a segunda? Capitão. Bar. Bar? Como assim bar? Fulaninho do bar, Durães do bar. Zezinha do bar, Durães do bar. Não, aí, choque. Não seja a segunda, mas talvez seja a terceira, talvez a segunda seja delegado. Antes da gente migrar para o Rio de Janeiro, ainda falando de São Paulo e da minha paixão. A cloroquina apareceu 2 vezes em duas turmas. Eu decorei uma nova. Que loucura. 2 vezes. O horário, a campanha aqui em São Paulo, a campanha do Boulos está muito boa. Tá muito boa. Porque, assim, o Boulos precisa, para ter chance, angariar massivamente o voto da periferia. Ele tem que conversar com a periferia e dane-se, o Jardins não vai votar nele e pronto. Mas tá muito bem feito, assim. Eu gostei muito da linha
de mensagem do Boulos. Eu quero muito ver a mancha eleitoral agora do segundo turno, porque o Covas ganhou em todas as zonas eleitorais. Não teve nenhuma zona que ele perdeu no primeiro turno. Então. Agora eu queria ver a divisão, realmente. Mas o Covas, o que o Covas está fazendo, acredito também de forma muito inteligente. Ele está out-Boulos o Boulos. Ele está sendo mais Boulos que o Boulos no horário eleitoral dele. Os temas do Covas são jovem da periferia, transporte público. Ele simplesmente está, isso aí em iatismo, até no automobilismo tem um pouco isso, ele está marcando o Boulos. Ele não precisa derivar, ele precisa estar perto ali. Onde o Boulos for, ele vai, que se o Covas drenar, digamos assim, uma suposta sangria nesses demográficos do Boulos, ele ganha. O Covas, desde o início, desde o primeiro dia de campanha, se ateve a temas municipais. Eu acho isso uma grande vantagem dele. Ele fala de ônibus, ele fala de creche, ele fala de posto de saúde. O que tentavam tirar ele para falar de mas governador... Ele volta para o municipal. Então, eu acho isso muito forte na campanha do Covas, assim. Para quem vive São Paulo, sabe, dos problemas de São Paulo. Tem problema em São Paulo? Sabe que os problemas de São Paulo são problemas muito municipais, assim. Tem muita questão de ônibus e tal, assim. Não, São Paulo, para quem não mora aqui, São Paulo é uma cidade... eu tô há 15 anos aqui. São Paulo, para mim, ela é uma cidade que ela é como se fosse uma sacola de supermercado em que você colocou uma garrafa de vinho, uma de cerveja, um saco de tomate, uma coisa... E tá estufada aquela sacolinha de plástico, assim, se você tropeçar, rasga. O que é o tropeço? É uma sexta-feira com chuva. É verdade. Enfim, São Paulo vive sempre no limite extremo, tá sempre no limiar de parar de funcionar, no limiar do colapso. Não, sexta-feira caiu uma árvore na Paulista, fiquei fazendo matéria na sexta-feira, 5 da manhã lá, porque a árvore conseguia lá. Então, assim, realmente complicado. E eu acho que o Covas está indo muito bem nessa campanha. O Boulos está indo muito bem nas redes sociais, é impressionante a campanha dele, impressionante. Eu vi algumas críticas, recebi algumas críticas quanto ao Boulos sendo convidado por youtubers para conversar. Ele jogou... como é que é o nome do jogo que o Felipe Neto joga, meu Deus? Tem muitos. Aquele Minecraft. Sim. Sei lá, jogou Minecraft com o Felipe Neto, foi muito criticado por isso, assim, por estar aparecendo mais assim, do que fazendo campanha tipo o Boulos, ele existe um Boulos pré e um Boulos pós Flow podcast, né? O mundinho Criativos de Sampa acordou que no mundo Criativos de Sampa tem muita gente que não é engajado politicamente, né? E muita dessa galera acordou porque que significa o Boulos depois do Flow. E eu acho que isso explica em grande parte essa ascensão dele aí. Eu discordo Juventude, um pouco. sabe? Engajou com o jovem ali. Não, eu acho que sim, mas eu discordo um pouco das pessoas que têm chamado o Boulos de o único outsider da política que tá com chance no segundo turno. Eu não acho ele nada outsider. Nada outsider? Nada. Mas assim, ele foi avaliado como... por muita gente como nada, assim. Ele foi candidato a presidente na eleição passada. Ele tem uma tradição grande de movimento social, e movimento social é política, querendo ou não. Ele está sendo pintado por alguns adversários como um cara que nunca administrou nada, mas assim, o MTST é um movimento gigante. A trajetória do Boulos, a forma que ele se comunica. O Boulos hoje, ele falando também de marketing e comunicação política, ele é um candidato extremamente polido pela máquina. E assim, você olha o Boulos falando e eu tenho a sensação, não tem como não fazer comparação. A trajetória dele é muito parecida com a do Lula. E a sensação que eu tenho vendo o Boulos hoje é a mesma que se dizia assim nos anos 90, aquela coisa assim, o Lula não vai ganhar agora, mas um dia ele vai ser presidente do Brasil. É um sentimento quase de inevitabilidade, assim, que o Boulos daqui a 10, 12, 16 anos vai acabar sendo presidente. É meio que... quem tem o discurso dele, principalmente num pós-Lula, porque a política federal ela é um ciclo eterno, se você for... Apesar da nossa democracia ser jovem, mas... Esse pêndulo sempre ele vai um pouco mais à direita e depois um pouco mais à esquerda. Mais à direita, mais à esquerda. Há uma alternância de poder, felizmente, no Brasil, das forças. Assim. O problema é que o pêndulo foi demais pro lado da direita da última vez e entrou na seara do extremismo, que é algo que a gente deve fugir sempre. Que deve durar pouco. Que deve durar pouco, já durou pouco nos Estados Unidos, felizmente. Mas
A tendência é que daqui a 8, 16, 12, 4 anos, não sei, quando esse pêndulo vier, esperamos que de uma centro-direita e não de uma direita extrema, de volta para uma centro-esquerda, o Boulos inevitavelmente vai ser o cara. Não tem nenhum cara, se você olhar o horizonte de médio e longo prazo, quem é o outro nome da esquerda viável, assim, que você vê que é um cara que surge com uma mensagem, com um discurso arredondado? Não tem. Além da Manuela, né? Mas digo mais, da direita também não tem, não. Não, mas a centro-direita tem muitos nomes de médio e longo prazo viáveis. Pode ser. Rio? Eu diria que o problema da centro-direita, para quem busca ou anseia por um Biden brasileiro que diminua o risco que a democracia brasileira está exposta hoje. Hoje a democracia brasileira está exposta a uma quantidade de risco gigante. Estou falando do ponto de vista de mercado financeiro mesmo. Quanto de risco você está confortável estar exposto? Hoje a democracia brasileira está exposta a muito risco. Os nomes que reduziriam essa exposição ao risco em 2022, o problema hoje da centro-direita brasileira é que são muitos. São muitos e que não concordam. Esse que é o problema. Assim, o que vai acontecer numa chapa Moro, Huck... Meu Deus. Dória? Moro, Huck, Dória. Quem é que fica de fora? Quem é que fica de vice de quem? Fora, e de repente podem sair aí desses 3 nomes 3 candidaturas, ou desses 3 nomes 2 candidaturas, e isso seria desastroso. Mas para voltar, então, pesquisas do Rio de Janeiro. Paes 54%, Crivella 21%, para mim está definido. Acho que o Crivella vai crescer um pouquinho até o final. Eu ia dizer, se o Crivella fizesse 21%, ia ser uma das piores votações do segundo turno da história. Mas acho que ele deve crescer mais um pouquinho. As pesquisas sempre dão um pouco a menos para o candidato do Zona Oeste ali. Mas eu acho que o Rio de Janeiro está ganhando para o Paes. E aí eu quero ver o Paes manter esse nome todo de melhor prefeito do Rio de Janeiro no estado que o Rio de Janeiro está. Quero ver. Porto Alegre, Melo 49%, Manuela 42% e Branco não sabe 4%. Também pouca gente indefinida em Porto Alegre. Tá mais parelho do que eu imaginava. Mas se a gente pensar que a Manuela estava em primeiro lugar no início da... Não, mas é aquela história. O Lula também era primeiro lugar sempre. É aquela massa crítica. Porto Alegre tem uma esquerda muito forte, histórica, né? Tem uma massa crítica de 30% ali, mais ou menos, que muitas vezes na história de Porto Alegre aconteceu isso. O candidato de esquerda ganhar o primeiro turno e perder o segundo. Assim, eu vou te dizer que tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre é difícil cravar, porque me parece que a tendência de crescimento, tanto da Manuela quanto do Boulos, é significativa. É que a eleição está muito próxima. Eu acho que o último debate deve ser mais importante, deve ser mais definitivo, sinceramente. Porque confrontar Manuela e Melo é nítida a diferença entre os dois. O Covas e o Boulos estão mantendo um nível bem bom nos debates. O debate da Band foi bem importante, assim, bem interessante de propostas e de ideias e menos de ataque. Eu achei bem interessante para quem esperava o Covas atacando o Boulos por ser radical e o Boulos atacando o Covas por ser filho do Dória, não rolou. Eu diria que independente de visões ideológicas e tudo mais, quando você mede como se fosse um FIFA Soccer ali, a qualidade do candidato, né? Preparo, experiência, inteligência, capacidade de articulação, tudo mais. Eu vejo em São Paulo que a gente tem 2 caras, independente da sua posição política, mas 2 caras muito preparados, 2 caras muito desejáveis. E eu sou um cara que historicamente sempre fui de centro-direita, mas no âmbito municipal eu acho que a esquerda brasileira já fez muitas coisas boas. Eu acho que a esquerda brasileira, com todos os seus defeitos, no âmbito municipal ela funciona bem, historicamente inclusive. Em Porto Alegre, entre Melo e Manuela, eu tenho restrições profundas à ideologia da Manuela, a começar por ela fazer parte de um partido chamado Partido Comunista do Brasil em 2020. Então, eu, pessoalmente, muito dificilmente, seria muito duro para mim apertar 65 na urna e votar na Manuela em Porto Alegre, mas que ela é mais habilitada, mais preparada do que o Melo, não tenho dúvidas. O Melo, para mim, ele tem o cheiro de velha política, de centrão fisiológico, assim. Eu não vou revelar voto, porque é contra os meus princípios. Não, eu nem voto em Porto Alegre. Mas eu concordo contigo. Falando em centrão preparo ali gigante. fisiológico, Roberta Scherer,
é o grande vencedor das eleições municipais. O grande vencedor da política foi a política. É verdade. As eleições foi a política. Grande frase. Dos 7 turnos de capitais que foram definidos já no primeiro turno, 6 são reeleições. Do DEM, do PSDB e do PSD. Interessante mesmo. Vamos partir para as perguntas, mas antes disso, só para terminar essa tabela aqui que eu fui olhando com mais estatísticas, sabe qual é a definição de estatística, né? É a arte de torturar os números até que eles digam o que você quer. Mas realmente tem uns números que chamam muita atenção aqui. Por exemplo, o Partido Novo, né, que tem o famoso meme, eu votei no Amoedo, né? Pô, a gente pensa no Novo como um player relevante, né, no cenário nacional. Foi na última eleição. O Novo teve somente 30 candidaturas próprias num universo de mais de 5 mil municípios e elegeu roscas, 0 candidatos. Impressionante. Partido Verde... Poucos vereadores também. Eu esperava mais vereadores dos que eu estava observando do Novo. Nenhum dos que eu estava observando foi eleito em São Paulo. O Partido Verde, que é sempre... Eu, que estou no dia a dia dos carros e do automobilismo, e não da política como o Roberto, eu abro mais as minhas preferências aqui. Partido Verde, todas as minhas... Eu estou com 38, comecei a votar com 16, são 22 anos de ativismo democrático. Todas as eleições legislativas eu sempre voto no Partido Verde. É mesmo? Às vezes na legenda, às vezes em algum candidato específico. Aqui em São Paulo, votei na Renata Falzoni, jornalista histórica, ativista do ciclismo, né, que é algo que... Tudo que vem para trazer novos modais de transporte em São Paulo é muito bem-vindo. A Renata fez mais de 26 mil votos, mas não se elegeu. Mas o Partido Verde, por exemplo, só para a gente dar um termo de comparação com o Novo, o Partido Verde teve 300 candidatos e elegeu 45. Nossa, legal. Então imagina, o Partido Verde tem 45 prefeituras. Se eu te perguntasse, né? Ou eu mesmo, se você me perguntasse. Novo PV? Novo PV, quem fez mais prefeitos? Eu te diria o Novo. Caramba, o Novo fez 0 e o Partido Verde fez 45. A importância do histórico também, né? O PV está aí há anos e é um partido importante, sempre relevante. O cara que eu queria presidente do Brasil é Fernando Gabeira, mas isso é assunto para uma outra... Minha primeira eleição municipal eu votei num vereador do PV. E também lembro de ter procurado candidatos do PV que eu queria. Tá aí. Vamos então para as perguntas aqui, ó. Começando por São Paulo, o Dudu Luquezzi manda aqui. O que seria pior para São Paulo? Uma esquerda inexperiente ou uma direita cansada? Ou seja, o Dudu Luquezzi não está muito satisfeito com as opções que ele tem aí no segundo turno. Eu não acho nem a direita cansada, nem a direita Covas cansada, nem a esquerda Boulos inexperiente. Eu não sei. Acho que a inexperiência do Boulos ele tirou de nunca ter tido um cargo público, mas ser líder de um movimento social é um cargo público, de certa forma. Como assim? A gente teve presidentes do Brasil que antes tinham sido líderes estudantis e aí foram crescendo. Eu não acho que isso quer dizer falta de experiência, não. Eu, Dudu Luquezzi, um abraço. Mas eu, como diria Zezé de Camargo, eu desconcordo da sua visão aqui, porque eu acho que no cenário político brasileiro, São Paulo tá entre as cidades mais bem servidas aí. Realmente a gente tem 2 caras acima da média na realidade política brasileira. Eu queria entender o que ele quis dizer com direita cansada. PSDB, né? Mas PSDB tá com tudo, gente. Tá um troço... Com tudo não, né? O PSDB hoje tem... São Paulo vai ser governador e prefeito de novo. Mas é que São Paulo é um reduto tucano, né? O PSDB tá com menos da metade das prefeituras que já teve no mas seu acho que o PSDB auge. é tudo menos cansado em São Paulo. Em São Paulo especificamente, né? Até porque o Covas é um cara jovem, né? Que traz essa mensagem de novo. O Covas é um parênteses à parte, assim. Impressionante tudo que ele passou de saúde e tá com a vitalidade que ele tá hoje, disposição que ele tá hoje, é uma coisa de tirar o chapéu. Eu estava nos comitês, reuniões de comitês do PSDB em Porto Alegre para a mobilização ali da candidatura Mário Covas para presidente do Brasil em 1989. Aos 7 anos de idade ali, meus pais... Sério, seu Ciro e Dona Helena? Sim, porque, pensa bem, meus pais, que são de 48 e 49... foram votar para presidente em 89, foram votar para presidente com 39, com 41 e 40 anos. Então, todo mundo se engajou muito ali em 89 e meus pais estavam muito envolvidos com o PSDB. E o Mário Covas é o grande presidente que o Brasil não teve. Mas isso é um assunto para uma outra... para um outro podcast. O Thiago S. Campos 7 aqui, ó, amarrando um pouco com o que a gente estava falando.
O bolsonarismo e o lulopetismo voltaram a ser bolhas sem força. Discorra sobre o tema, Roberta Scherer. O bolsonarismo e o lulismo, bolhas sem força. Amarrando com o que a gente estava falando de o Centrão, em geral, ter sido o grande vencedor desse primeiro turno, né? Eu acho que o bolsonarismo, sim, principalmente por falta de um presidente, por falta de um partido do presidente, e aí eu vou te perguntar onde o bolsonarismo vai se enfiar. O Bolsonaro declarou apoio, acho que 7... que foi tudo? Declarou apoio, acho que 7 candidatos, foi muito pouco, então não teve onde o bolsonarismo se enfiar, né? Então acho que a bolha não tinha onde colocar. E o próprio Bolsonaro, não sei se por opção ou por incompetência, optou por não se articular, né, nessa eleição. Então, assim, o bolsonarismo não se enfiou numa bolha porque ele não existiu nessa eleição. O Bolsonaro tirou o time de campo, as pessoas que queriam votar em quem o Bolsonaro disse não tinham quem votar porque o Bolsonaro nem partido tem. E o lulopetismo, bolha... Acho que não, porque eu acho que ainda tem... Não teve força para ganhar, mas acho que ainda tem a sua força para além da bolha. Mas eu acho tá aí a Benedita no Rio, né? Mas que não conseguiu pro segundo turno. Mas que ficou em terceiro lugar? Sim, mas o terceiro lugar o PT... Mas vai chamar de bolha? Não vai chamar de bolha. Não, voltaram a não ter força, é isso que ele está dizendo. Eu, em parte, concordo aqui com o Thiago Campos. São os dois grandes derrotados como forças dessa eleição o bolsonarismo e o petismo clássico. Não, eu acho que o bolsonarismo sim e o petismo clássico ainda não, porque ainda tem uma força. Não dá para comparar uma coisa com a outra, eu acho. Ainda não. Não, mas o PT é hoje uma sombra do que foi, né, em número de prefeituras. Mas ainda é alguma coisa. O bolsonarismo não foi nada nessa eleição. Essa é a minha opinião. Enfim. O Bruno Arbo tem uma fácil aqui. Até onde é aceitável a retórica de campanha de colar no adversário um rótulo de fascista e racista? É muito fácil, Bruno Arbo. Se ele for fascista ou racista, é totalmente aceitável essa retórica. E eu acho que pesquise bem sobre o seu candidato. Foi muito pouco... Foi muito pouco feito isso no segundo turno. A expectativa de que o Boulos ganharia um rótulo de radical não se... Não, mas eu acho que ele está falando justamente o contrário aqui. Eu imagino que o Bruno Arbus... não vou especular sobre a ideologia do Bruno Arbo, mas ele está falando justamente o contrário, de quem recebe o rótulo de fascista ou racista, né? Eu acho que justamente por essa falta de articulação... Nas eleições municipais eu não vejo ninguém no segundo turno dessas 3 cidades que a gente falou com esse rótulo. Exatamente. Justamente por essa falta de articulação do bolsonarismo para essas eleições municipais, a família Bolsonaro, vamos falar assim, cagou montão para essa eleição municipal. Não sei até que ponto por desejo racional ou até que ponto por incapacidade de articulação política. Mas a partir do momento que o bolsonarismo, a cúpula do bolsonarismo optou por não ser um fator nessa eleição... esses rótulos não grudaram em ninguém. Não, exato, porque eles não articularam candidatos. Não existiam candidatos que claramente defendiam a bandeira do governo federal, né? Sim, verdade. Mas já que a gente falou, talvez o Crivella seja o candidato que mais se aproxime desse rótulo, e ele desceu muito o nível nesse segundo turno nesse sentido, muito, 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 muito. Crivella tem vídeo dizendo que o pessoal vai assumir a educação para ensinar a criança a transar dentro de escola, gente. Que isso? Mas isso não é... Não tem... Eu sei, mas isso não torna o Crivella... Isso torna o Crivella o demagogo rastaquera que essa força política... Mas é o mais próximo de receber esse rótulo do segundo turno. Eu sei, mas não é fascismo ou racismo, entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente não teve esse discurso, né? O Thiago Cimino aqui tem uma coisa interessante também. Quais os motivos da baixa popularidade do Dória na cidade de São Paulo e por que isso afeta o percentual do Covas, né? O Dória, ele virou... um antibolsonarista. Sim, mas nessa galera bolsonarista, o Dória se tornou um ícone do fechamento da economia no contexto pandemia, né? O que eu particularmente acho errado. Eu não acho que o Dória em nenhum momento foi extremo nas medidas que o governo estadual tomou em relação à pandemia, mas para essa galera que precisa abrir a economia, precisa abrir a qualquer custo, o Dória se tornou o grande inimigo desse discurso, né? Injustamente, eu acho. Também acho. O que mais que temos de perguntas?
O Douglas Araújo tem uma que é mais um desabafo aqui. Porque os prefeitos só fazem obras no ano de eleição? Tem alguma lei que proíba fazer antes? Não. Mas, verdade seja dita, tem muito orçamento para aprovar antes das obras. De fato, no primeiro ano de eleição é às vezes meio difícil uma obra grande mesmo. O C. Augusto também tem um desabafo aqui. O que dizer para aqueles que acham que está tudo errado na política e que a solução dos problemas é fácil? É que eu acho que quando você fala está tudo errado na política, você está... a partir do momento que você anula o processo, você anula o progresso, né? Eu acho assim, o argumento mais raso que tem de não confia em ninguém que tá indo, assim, tu não acreditar em ninguém é muito fácil, né? Tu não acreditar em nada, tu não... É uma posição muito confortável. Dizer, não gosto de política, não vou me envolver, é muito... confortável para quem faz e confortável para quem quer fazer o que quiser com o nosso dinheiro, que a gente não tem a opção de não pagar. Então... Se candidate, é menos difícil do que parece. O LFLJ08 fala aqui, em Recife colocaram 2 primos no segundo turno, acho que só com isso já revolta o suficiente. Eu discordo de você. Já revolta o suficiente, né? Como se fosse uma questão de nepotismo ali. Mas... Não. Os dois são muito diferentes. Muito. Os dois têm trajetórias separadas. E são de famílias históricas na política, né? E na verdade eles não são primos, né? Ela é prima tia dele. Eles não são primos irmãos. Sim. Eles são, né? Um é bisneto do avô do outro. O Vitor C. tem mais uma reflexão do que uma pergunta, que as eleições no Brasil são decididas pelo ódio ao adversário e não pelo melhor ao povo. Decididas não, né? Mas que tem muita gente que trabalha na franja do ódio ao outro e não da propositividade, isso não resta dúvida. Por isso que eu sou tão contra o voto útil no primeiro turno. Que já foi discussão no podcast passado, mas eu sou muito contra justamente por isso. Pelo voto no que acredito e não no voto do que é menos pior. Aí dá Bolsonaro e Haddad no segundo turno e quebra as pernas do país por 4 anos. Vou te falar um negócio. Não foi o que aconteceu. Foi. Sim, a situação capilar é dramática. Fala a pergunta pra mim, Cascortes. Vamos lá. O Vemal aqui. Cenário atual do Brasil exige mais direita ou esquerda, na opinião de vocês? Extrapolou a questão municipal, mas eu acho, meu caro Vemal, que você tem que ouvir a voz do seu coração. Não existe uma resposta única para isso, né? Não existe uma resposta única para isso. Mas? Falando, sim, pouco. Não é difícil você identificar a tua corrente política, assim. Tem partidos e pessoas com correntes políticas muito claras. As pessoas se negam muito a dizer que são de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita. Eu acho que é hora de se posicionar, não se fechar naquilo, mas se posicionar de fato. Esse negócio de eu voto em pessoas, não em partidos, para mim é coisa de analfabeto político. Exato. Você tem que votar e você tem que ter Claro que tem pessoas que anulam votos independente do partido, óbvio. Mas, a princípio, você está votando numa ideia e está personificada numa pessoa. Exatamente. Você verbalizou melhor do que eu conseguiria. Então, eu diria para as pessoas não terem medo de dizerem se são de esquerda, de direita, de centro, ou se ainda não se decidiram. Eu nem acho que você precisa se rotular como direita e esquerda. Mas eu acho que você tem que ter ideias macro do que você gostaria, de que direção que você gostaria que o seu país, o seu estado, o seu município fosse. E a partir do momento que você tem essa visão do que você acha importante, por exemplo, o Fred NBC aqui fala muito em questão de transporte e habitação, que são questões muito prementes de eleição municipal. Qual é a solução? O que você gostaria de ver? Vamos tentar aterrizar, parar de falar no campo das ideias e vir para um campo concreto. Como vocês veem a questão dos transportes e da habitação e da correlação, diz o Fred NBC. Muito boa a pergunta dele, inclusive. Porque realmente transporte e habitação são muito correlatos. Mas deixa eu aterrizar para o mundo real. Eu moro em São Paulo, vou voltar para prefeito. O que eu acho em relação a transportes em São Paulo? Eu acho que o metrô tinha que ser a prioridade 1, 2, 3, 4 e 5 do governo estadual. E que todas as políticas que levem à redução do carro como a forma principal de se locomover em São Paulo são bem-vindas. Porque São Paulo, como dizia o saudoso e genial Joelmir Betting, muito você no seu dia a dia ali, jornalismo na Bandeirantes, deve ouvir muito essa expressão que é típica de São Paulo, que é
trânsito na Radial Leste provocado pelo excesso de veículos. Lentidão na Avenida Paulista provocada pelo excesso de veículos. E o João Mirbetti dizia, não existe excesso de veículos, existe déficit de vias. É uma sacada genial, mas na verdade existe ou um déficit de vias ou um excesso de veículos. Por quê? Porque se eu, Cássio, quero sair da nossa casa aqui no Alto da Lapa e ir até a sede do Acelerados dos Jardins, a pior forma possível é eu entrar numa caixa de aço de 2 toneladas só minha e roubar 10 metros quadrados do espaço urbano para isso. Enfim, o jeito certo seria eu ir de metrô, não tendo metrô, porque tem uma estação de metrô na chegada lá no Acelerados, mas não tem na saída aqui no Alto da Lapa. Alto da fucking Lapa não tem uma estação de metrô. Um bairro residencial importante de São Paulo. Eu ir pra Band daqui, se eu tivesse que ir de ônibus, seriam 3 ônibus. E é um caminho que eu faço em 20 minutos de carro. Exato, mas assim, o carro, ele espanca o ônibus, mas porque não existe metrô. O ônibus, ele é complementar ao metrô. Então, mas 3 baldeações para um espaço que de carro dá 16 minutos? Mas não deveria existir 3 baldeações de ônibus. Então, deveria existir 2 baldeações de metrô que levaria 25 minutos. Então, assim, para tentar aterrissar, meu caro Fred NBC, quem fala cara, ciclovia em São Paulo é um negócio impressionante. O que funciona? Porque as distâncias, por exemplo, vamos mantendo no exemplo concreto. Da nossa casa aqui no Alto da Lapa pro Jardins, são 5 quilômetros. Viável. Só que de carro, às vezes leva 35 minutos. Agora, se eu tivesse uma ciclovia, que a gente não tem aqui, na verdade não tem at all, né, no caminho todo, não tem ciclovia até lá. Se tivesse uma ciclovia nesses 5 quilômetros, eu estaria de bicicleta no trabalho em menos de 20 minutos. Enfim, dei um exemplo aqui de como você precisa ter uma ideia e... pensar no que você acha dos principais temas e procurar quem acha aquilo. Independente de histórico de uma pessoa ou não, procurar alguém que comente suas ideias, para mim é o primeiro passo para encontrar alguém. E dá trabalho, né? Putz, dá muito trabalho. É muito mais fácil ficar vendo quem é menos pior porque o outro é corrupto, não sei o que, não, do que parar pensando o que você acha a respeito de temas importantes. Moradia em São Paulo é um tema crucial, né? Moradia... Quer ver uma coisa assim que... E aí é uma coisa que eu tenho... e eu não vou abrir meu voto, mas eu vou dizer, eu não votaria no Boulos. Mas o Boulos tem uma causa... Entendedores entenderão. O Boulos tem uma causa que eu sou muito partidário, que é a readequação do centro de São Paulo. A gente está falando de metrô. Qual é o único lugar de São Paulo que realmente tem uma malha rica de metrô? É o centro. E, no entanto, o centro... Ninguém mora no centro, fora alguns hipsters aí de Pinheiros que acharam legal morar no centro nos últimos 10 anos. É uma massa de prédio abandonado. Uma quantidade de imóveis que tem a melhor oferta de transporte público em São Paulo estão no centro. E o centro tem, por uma série de razões que dá outro podcast, tem uma taxa de ocupação baixíssima, um monte de imóvel condenado. Assim, a densidade populacional do centro de São Paulo tinha que ser uma das grandes prioridades de uma prefeitura, botar gente para morar no centro. Até porque, colocando gente para morar no centro, você resolve muitos dos problemas do centro, que são violência, insegurança, tráfico de drogas, tudo mais, justamente porque à noite o centro é vazio, né? As pessoas têm muita ignorância quanto a essa plataforma do Boulos. Eu tô feliz que tem sido muito esclarecido o que é o movimento do MTST, porque, cara, ninguém vai entrar numa casa com gente morando, não é essa a ideia. E é uma coisa que a gente morre gritando, morre explicando, e tem gente que não quer ouvir. Eu vou amarrar essa sua colocação com a última pergunta aqui, do Gustavo Pereira 30, que é: vale tudo para um candidato tentar ganhar a eleição? Não, Gustavo Pereira 30, não vale tudo. Isso aí é um tipo de coisa de vale tudo. E, fica colocando foto do Boulos com um pneu pegando fogo, dizendo que ele vai invadir a tua casa, e assim, imoral. É imoral, é intelectualmente desonesto e é cíclico, né? Eu me lembro, meu pai é um grande sarrista, e meu pai votou. Acabei de revelar que meus pais fizeram campanha por Covas em 89, e no segundo turno de 89 era Collor e Lula, né? E meus pais, muito relutantemente,
votaram no Lula porque meus pais, Deus os abençoe, a minha mãe no céu e meu pai na terra, tinham ferramentas para perceber que o Collor era um embuste gigantesco. Mas o meu pai, que é um grande sarrista, ele chegava, eu me lembro de almoço de domingo, eu tinha 7, 8 anos, e a minha avó, a avó Mimi, tem filhos, dona Mimi? A mãe do meu pai, não sabia em quem ia votar e tal, e o meu pai ficava implicando com ela, assim, olha, se o Lula ganhar o quarto ali, o quarto de empregada, vai ter que dar. Ou seja, essa piada, esse medo, essa coisa se joga com isso há 30 anos no Brasil e continua colando, né? Quem mais tem esse medo da casa invadida, eu vou dizer, normalmente é quem não tem casa e precisaria de uma casa para ter uma moradia honesta. Eu quero saber quem nesse país acha que um salário mínimo é digno para uma família de 4 pessoas pagarem aluguel, transporte, comida e o que mais precisam, lazer, cultura, de uma forma digna, que atire a primeira pedra contra movimentos sociais que tentam resolver essa questão da moradia no Brasil. Palavras duras de Roberto Scherer. Não, é a questão de renda média. Eu abordo muito esse tópico aí na questão, mesmo no contexto acelerados, porque a gente esquece que o Brasil é um país de renda. O Brasil é a 80ª renda per capita do mundo. A gente é um país... Pobre é uma palavra forte, mas a gente é um país... É um país rico, mal distribuído. A gente não é um país rico. Esse é o ponto. Fomos 5ª economia do mundo há 5 anos atrás. Não. A gente foi a 6ª economia do mundo porque a gente é muito grande. Em números absolutos, o Brasil... Mas esse discurso do Brasil é pobre foi o discurso que muita gente usou para não dar auxílio emergencial, por exemplo. E quando precisou, usou. Porque o Brasil tem dinheiro para gastar. Sabe o que o Brasil é? Na definição genial do Hermano Freitas, procure o episódio do As Cores com o Hermano Freitas. O Brasil é o país classe média baixa que é assaltado pelo trombadinha no sinal a caminho do trabalho e aí chega atrasado no trabalho porque foi assaltado e toma bronca do chefe. O Brasil é o país que apanha dos de cima e apanha dos de baixo, entendeu? E é isso, o Brasil é um país classe média baixa. A nossa renda per capita a nossa turma em termos de renda per capita, que é o quê? Você pegar a riqueza do país e dividir por todo mundo, a nossa turma é Armênia, Botsuana, essa é a nossa turma. Agora, pelo número absoluto ser muito grande, a gente tem riqueza extrema e pobreza extrema. A gente poderia distribuir melhor, poderia não, deveria, e é uma obrigação de todos nós buscar formas de distribuir melhor a riqueza. Mas parem com esse discurso do Brasil é um país rico. O Brasil não é um país rico. Mas eu sou contra o país grande. Que o Brasil é um país pobre porque acontecem coisas do tipo... vamos ter que deixar o comércio aberto porque a gente não tem dinheiro mesmo para sustentar as pessoas enquanto elas morrem de Covid. Que é uma inverdade totalmente. Tá aí o auxílio emergencial que provou isso. Mas eu lembro que no primeiro mês ali, o auxílio emergencial não era nem cogitado, porque a gente tinha que entender que a gente é um país pobre mesmo, que tudo bem as pessoas morrerem. Não era cogitado, mas é bom você ter trazido o auxílio emergencial, porque ele é um ótimo parâmetro do quão... limitados são os nossos recursos, assim, o auxílio emergencial... 6 meses de R$600, agora 300, beleza. Para a quantidade que foi, é muito dinheiro. Exatamente. A maior medida do quão pobres nós somos em relação quando você faz uma comparação com os Estados Unidos ou com a Europa, R$600 são $150. Menos até, né? $120. O governo distribuir $120 por mês para 60 milhões de pessoas num período emergencial foi o maior erradicador de miséria da história desse país. Então, o que para mim prova que é um dinheiro mais mal distribuído do que menos falta de dinheiro, entendeu? Não é falta de dinheiro, porque a maior prova de que é falta de dinheiro é que, infelizmente, não há como manter o governo dando $120 por mês. Não há como manter, porque país nenhum mantém isso. Não, mas eu digo, o orçamento da União, eu fiz esse cálculo no episódio com o Gui Melis aqui do Quebrando o Tabu. Tem uma questão de ineficiência, mas é interessante para a gente ter a questão de escala, de números mesmo. O orçamento da União é mais ou menos 4 trilhões de reais, menos de 4 trilhões, 3 trilhões de carteirada. Só que 80% está comprometido com todas as coisas obrigatórias, a maior parte delas
o custeio da própria máquina. Então, o efetivo orçamento da União, do que o governo investe em saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc, 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 todo ano... É 20%. Que é mais ou menos 700 bilhões de reais. Se você pegar... vou até que abrir uma conta de Excel aqui, porque a calculadora normal não comporta, né? Mas se você pegar 600 reais vezes 60 milhões, e isso aqui, e vocês que estão só ouvindo não estão vendo a minha proficiência no Excel aqui, isso aqui vezes 12... Vou dar uma legenda para quem não está vendo. Cássio está no Excel. Não, provando o ponto dele. O custo mensal... Essa é minha vida, gente. Esse é meu café da manhã, às vezes, tá? Não, mas, meu amor, isso é muito importante para as pessoas terem uma noção. O custo mensal do auxílio emergencial no auge foi 36 bilhões de reais por mês. 36 bilhões de reais por mês é 432 bilhões de reais por ano. 432 bilhões de reais por ano é 60% de todo o dinheiro que o governo tem para gastar em saúde, educação, segurança e infraestrutura. É completamente insustentável. Para mim, isso só prova como o dinheiro existe e é mal distribuído. Esses 80% trancado e 20% podendo ser feito, para mim é má distribuição. Não é má distribuição, o bolo é muito pequeno. Se o bolo o bolo é de 3 trilhões e pouco, sim, existe uma má eficiência no fato de 80% estar travado, tá? Mas esquece o fato de 80% estar travado. O bolo total é de 3 trilhões e pouco. O auxílio emergencial, no auge, 600 reais para 60 milhões de pessoas por mês, dá 430 bilhões por ano. Mas ele não era para ser usado o tempo todo. Eu só quis dizer que para defender que a gente tinha que manter as coisas abertas ali em abril, muita gente disse que o auxílio emergencial é inviável. E tanto é viável que aconteceu durante um tempo. Eu não estou Esse é meu ponto. Eu não estou contrapondo o que você está falando. Essa questão específica, pontual, naquele momento do auxílio emergencial, eu concordo com você. O que eu estou dizendo para pensar a escala do quão relativamente pobres. O que nós somos? Nós somos a 80ª renda per capita do mundo. A nossa turma é Botsuana e Armênia. Manter 600 reais por mês para as pessoas que... Esses 60 milhões de brasileiros realmente precisam dessa grana. Essa grana, 600 reais, pesa para 60 milhões de brasileiros. 600 reais faz diferença no fim do mês. Para o governo manter isso, ele compromete 20% do orçamento dele, total, não do que sobra. Vamos imaginar que é o governo da Suíça, administrando super bem. É 20%, ou seja, a gente é um país de renda, a gente é o país, nas palavras de Hermano Freitas... Nunca foi meu ponto defender o auxílio emergencial ad eterno. A gente não está mais contrapondo. A gente está só caindo essa ficha de como a gente é um país classe média baixa. Só que, sim, a gente é um país... em números absolutos classe média baixa, mas cuja distribuição e eficiência do governo poderia e deveria ser muito melhor. Eu acho que o problema 1 é a distribuição, o 2 é a falta, beleza. Na tua concepção é o contrário. Não, eu nem hierarquizo esses problemas. Eu só lamento o fato de que ao longo de 500 anos, o que a civilização brasileira conseguiu construir foi a 80ª renda per capita do mundo, entendeu? Eu também. Por isso que a saída é o aeroporto e se faltar grana, a rodoviária. Considerações finais, meu amor? Que eu sei que você está sentada há bastante tempo e a sua coluna está doendo. Eu preciso levantar, essa é a minha consideração final. Mas pode encerrar, por mim tá ok a conversa. Mas você ficou... qual a fotografia que você tira dessa eleição municipal? Positiva, negativa? Uma merda? Não, eu acho positiva em alguns pontos, porque eu acho que as pessoas estão de fato preocupadas com as suas cidades. Eu acho que algumas eleições ali deixaram isso bem claro, e menos com essa coisa de ódio, briga e o que o governo federal vai ser daqui a 4 anos. Acho que as pessoas revelaram a preocupação com as suas cidades e aí um certo conhecimento político nesse ponto. Não se deixaram no discurso fácil do e o PT ou cadê o Bolsonaro, que é uma coisa que levaria a prefeituras ineficientes e não focadas no problema real das cidades. Então, nesse ponto, eu acho que foi positivo. E eu não sou uma defensora da política, da velha política, do centrão e tudo mais, mas eu acho que tem seu valor em fazer política como política tem que ser feita, conversando e fazendo concessões e tudo mais. E essa coisa de, o político tem que entrar com o pé na porta e não conversar com ninguém, e a gente aparentemente já aprendeu que não funciona.
Belas palavras e como diria Winston Churchill, vou terminar com Churchill aqui, no fim das contas, a democracia é o pior sistema que existe, com exceção